Olá, meu querido aluno. Hoje nós vamos falar da dispneia, que está relacionada aí a um dos problemas mais frequentes à assistência domiciliária. Então, a dispneia ela é definida como uma sensação subjetiva, né? Então, geralmente o paciente ele fala que ele está com falta de ar, com aflição, com aperto no peito, sufocamento, e nós vamos observar se ele tem algum desses sinais e sintomas característicos, como taquipneia, cianose, suor frio, né, também chamado de sudorese, palidez, bradipneia. Nós vamos avaliar esses sinais e sintomas e nós vamos também colocar o oxímetro, né, para verificar a saturação do oxigênio no sangue. Nós que não temos nenhuma patologia, nós saturamos 100%. Os pacientes que estão com alguma dificuldade respiratória, eles vão começar a diminuir essa saturação. Então, ela pode cair para 95 e aí, como primeira conduta, nós vamos deixar o paciente sentado para melhorar a saturação dele. Ele estando sentado, nós podemos colocar, então, o catéter nasal, que vai servir para melhorar a oxigenação deste paciente, tá? Então, como primeira escolha, colocamos o catéter nasal. Antes mesmo de colocar uma máscara, iniciamos com o catéter nasal. O catéter nasal, ele pode ser utilizado até 5 litros por minuto. Jamais vocês devem colocar mais do que 5 no fluxômetro, porque ele pode causar sangramento nos vasos do nariz do paciente, causando um incômodo, e ele também não é específico para mais de 5 litros por minuto, tá? Então, colocou entre 1 a 2 litros, nós vamos deixar o paciente, vamos observar se a saturação dele está aumentando, tá? Sempre observando também os outros sinais e sintomas sugestivos, tá? Como o broncoespasmo, chiados no peito, porque a gente pode entrar também com uma inalação com broncodilatadores para melhorar essa dispneia deste paciente, dependendo da patologia que ele tiver, tá? Depois de instalar um catéter de oxigênio, se esse paciente não melhorar, aí nós vamos começar com uma máscara de Venturi. Depois da máscara, o paciente permanece ainda com falta de ar, né? Ele tá muito cansado, começa a diminuir a pressão arterial dele, até levar uma parada cardiorrespiratória, a gente intuba esse paciente, tá bom? Então, é assim que começa. Por isso, no veículo que vocês forem se transportar na assistência domiciliária, é importante e recomenda-se sempre que vocês andem com uma reserva, né, um pequeno cilindro de oxigênio para estar ofertando para esse paciente. Lembrando também que é importante vocês levarem sempre uma caixinha com os medicamentos ali de primeiros socorros, principalmente com materiais de intubação também, se caso esse paciente evolua para uma parada cardiorrespiratória, né, para que vocês consigam intubar esse paciente ali no ambiente que ele se encontra, tá? Claro que nós vamos fazer isso com o médico também. Quando se prevê riscos de crise de dispneia no domicílio, em especial no contexto de cuidados paliativos, a equipe sempre deve se antecipar, ou seja, pacientes que estão em cuidados paliativos são aqueles pacientes que estão com câncer em fase terminal, que tem algum câncer no pulmão, que pode desenvolver para uma dispneia grave e, consequentemente, ir a óbito. Então, a gente tem que explicar claramente para os cuidadores, para a família, né, relacionados a estes cuidados paliativos. Então, nós podemos sim ofertar oxigênio para esse paciente, mas é necessário que não chegue a uma intubação, porque esses pacientes, a gente não pode prolongar
a dor dele, nós não podemos prolongar a vida dele, tá bom? Nós vamos deixar sempre as orientações sobre as medidas de controle dos sinais e sintomas, né, nas crises de sintomas exacerbados específicos, cuidados também com o fluxo de oxigênio, como eu falei para vocês, nós jamais vamos colocar em catéter nasal mais do que 5 litros por minuto, porque pode lesionar a cavidade oral e ela não é específica para isso. Tá? Então, esses cuidados vocês devem estar passando também para os cuidadores. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu aguardo vocês nas próximas aulas. Até mais. Tchau, tchau.